Vamos lá para essa prática 8, né? Continuação lá do cadastro de livros. A gente vai fazer a listagem de livros naquela tela lá do HTML, né? Então, a ideia é que a gente faça o seguinte. Eu tenho aqui o cadastro de livros, esse formulário que a gente acabou de fazer no vídeo anterior, e eu quero listar aqui embaixo, fazer uma tabela para listar os livros cadastrados, tá? Deixa eu minimizar aqui. Vamos lá, criar um table, tr, tudo isso vocês já sabem. th, eu quero o título, autores e categoria. Então, essa linha de título, e a gente vai fazer agora as linhas do detalhe, né? Então, para cada livro que existir cadastrado no banco, eu vou precisar ter uma nova TR. Então, esse TR ele vai ser gerado através de um for each, e eu vou definir aqui que eu vou usar uma variável local chamada livro, e eu quero uma variável, definir uma variável, né, que vai ser acessada no model de lista livros. Essa variável, o valor dessa variável vai vir lá no controller. Então, essa lista livros vai ser uma lista de livros, de objetos do tipo livro, e aí eu vou ter aqui td, th2.text. O que é que vai ter nesse primeiro td? Live.título, certo? O que é que vai ter no segundo td? Live.autores. E o que vai ter no terceiro td? Live.categoria. Agora observe o seguinte, categoria, título e autor são strings, ele vai imprimir sem problema. Categoria é do tipo categoria, então ele não vai imprimir. O que é que ele deve imprimir desse objeto categoria? Eu vou ter que especificar. Então, eu vou fazer categoria.nome. Então, o que é que a gente vai entender? Esse ponto é o operador de encadeamento, onde você vai sempre lembrar que o que vem a seguir do ponto deve ser um atributo dessa variável, um atributo desse objeto. Então, live.categoria implica que existe na classe livro, porque livro é do tipo livro, a gente vai enviar objetos do tipo livro. Então, na classe livro existe um atributo chamado categoria, e na classe categoria existe um atributo chamado nome, por isso que esse ponto categoria.nome ele é possível. Então, na view está certinho, já está ok. Eu vou agora para o controller, livro controller, que quem é que chama aquela view, né? Cadastrar livro. Quem chama é esse método aqui. E aí eu já tenho lá nessa view uma lista de categorias que está sendo enviada pelo módulo, e agora eu vou precisar de uma lista de livros. Então, assim como eu enviei a lista de categorias, eu vou enviar uma lista de livros. Então, model.add attribute, lista livros, é o nome do meu atributo. Então, aqui é o primeiro parâmetro, attribute name, o nome do atributo. Em seguida, qual é o valor desse atributo? Eu vou obter exatamente do livro DAO, que é o objeto, né, o repositório do banco de dados que vai poder trazer toda a lista de livros cadastrados. Então, livro DAO.findAll, que é o método que faz um select asterisco from livro. Apenas isso. Com isso aqui a gente já consegue fazer o envio, né, para a variável lista livros que tem lá na view. Vou startar o meu servidor aqui para a gente visualizar como é que isso vai funcionar. Deixa eu ver se eu cliquei. Ele veio para cá, eu vou botar aqui para baixo. Então, vai reiniciar o servidor. E aí a gente vai fazer a visualização daquela tela. Como eu deixei como create drop, vocês estão vendo que ele dropou as tabelas e criou novamente. Só para não ficar dropando sempre, já que eu não vou mexer mais no modelo para esse exemplo aqui,
eu vou alterar aqui para update, para não ficar recriando minhas tabelas e eu tendo que cadastrar tudo de novo, certo? Então, por isso que geralmente eu deixo update aqui. Mas, como a tabela só tinha alguns dados, não tem nenhum grande problema para isso. Vou abrir aqui minha tela, vou cadastrar categorias, porque estava zerado, né? Não tem mais nada. Vou criar minha primeira categoria, que é culinária, salvar. Vou criar mais uma categoria, informática, salvar. Vou criar o primeiro livro, como fazer um pudim perfeito. Autor Francisco do Nascimento. Minha especialidade é pudim. Culinária, certo? Salvar. Mandar cadastrar aqui de novo. E aí eu já vejo aqui o livro cadastrado, certo? Tá, já tem uma melhoria que a gente pode fazer aqui. Quando eu clicar em salvar, eu gostaria que permanecer nessa própria tela, né? Não queria ir para o index para de lá clicar no listar ou clicar no cadastrar livro de novo. Então eu quero, quando salvar, ficar nessa própria tela e ver o livro cadastrado já adicionado aqui nessa listagem, nessa tabela de baixo. Então o que eu preciso fazer é mexer no método que responde por esse botão salvar aqui. Então lá no livro controller, quem responde por aquele salvar, por aquele botão, é esse método aqui. E aí o retorno do método é o que dá o direcionamento, o redirecionamento. Então eu vou ter que mexer aqui para quê? Para que quando ele salvar, ele redirecione para este serviço, o CAD Livros, que é a própria tela de cadastrar. Então eu vou chamar aqui redirect, CAD Livros, certo? Com isso aqui a gente já consegue fazer com que ao cadastrar ele já permaneça nessa própria tela. Então vou criar aqui o Java como programar, Daytel and Daytel, não é de culinária, é de informática, e mando salvar. Então ele já trouxe aqui para baixo, certo? Tranquilos? Então pratiquem muito isso, a gente já está construindo algumas funcionalidades de CRUD, né? O cadastrar e o listar, usando o banco de dados, e é super importante que vocês pratiquem isso para a gente ampliar, para alterar, excluir e aí também criar outras entidades mais complexas, tá bom? Então até mais.